Ok. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Sou Renato Lima, Francisco Renato Lima. Sou da Universidade Federal do Piauí, onde ministro aula na graduação em Pedagogia e Letras. O trabalho que eu trago aqui, na verdade, ele surgiu pela oportunidade de um curso de especialização que eu fiz na Fiocruz. Após o meu mestrado, que é em Linguística, a minha formação é em Pedagogia e Letras, e o mestrado em Linguística, mas eu fui sendo levado pelas conduções da pesquisa para o campo da saúde. Então, após o mestrado, fiz uma especialização em Tecnologias Educacionais aplicadas ao ensino da saúde na escola, pela Fiocruz. E a proposta, ao final do trabalho, era que não fizéssemos um TCC clássico nos moldes que nós conhecemos, seja monografia ou artigo, mas um projeto de intervenção pedagógica, em que articulássemos o eixo tecnologia, saúde, educação, tecnologia e linguagem. Então, daí surgiu essa proposta. Então, o título do meu trabalho, você pode reproduzir ali, já, por favor, Fake News e campanhas de vacinação, discursos móveis, cambaleantes e o tratamento da questão no cenário escolar. O que venho chamando de discursos móveis e cambaleantes? É justamente o que nós temos percebido aqui e que nos inquieta, é que dentro desse atual cenário que nós vivemos, é um cenário marcado por tensões e conflitos no mundo pós-moderno, como alguns autores vão colocar, ou modernidade líquida, modernidade tardia, modernidades múltiplas, modernidades alternativas e variedade de modernidades. Então, tem uma série de autores da sociologia, dos estudos culturais, que vão tentar nomear esse estado em que nós estamos. E esse estado que nós vivenciamos faz com que gere uma crise que abala diretamente a educação e a escola. Então, nós, enquanto professores, sobretudo, estamos sentindo na pele o peso desse ataque. E nisso, o fascismo e o elogio à polêmica tornaram-se modelo apreciativo de moeda de circulação. Então, se você polemiza, o elogio à polêmica. Se você polemiza, você circula, você é compartilhado. E nisso surge uma força motriz da catástrofe, que são as notícias falsas, fake news, como alto poder persuasivo de controle, influência e manipulação social. Elas proliferam-se em movimentos cíclicos, as verdades semeadas nascem e frutificam a desconfiança nos meios de circulação. Repetidas insistentemente pela força do discurso, elas assumem estatuto de verdade, que se entranha nas estruturas de poder e saber social. E, para isso, eu me reporto a Foucault. E aí eu trago um diagnóstico, o colega já até trouxe, nosso trabalho dialoga muito, eu trago um diagnóstico do que acontece hoje com relação às campanhas de vacinação. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, agora do ano de 2019, que coloca que desde 2011 observa-se no Brasil a queda da cobertura vacinal, o índice de crianças vacinadas com a tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, a cachumba, a rubéola, em 2017 parou em 83% e ficou em 77% em 2018. 800 mil crianças são vulneráveis à infecção. O Brasil registrou 677 casos de sarampo. A enfermidade estava erradicada aqui desde 2016. 312 cidades brasileiras, 44 em São Paulo, encontram-se sob o risco para o aparecimento dos casos de poliomielite. A polio está erradicada no Brasil desde a década de 90. Está. A febre amarela estava erradicada desde 42, mas entre julho de 2017 e maio de 2018 foram 1.266 pessoas atingidas, com 415 óbitos. Então, esses são dados atuais quanto ao problema da vacinação. E o que é que tem levado a esse movimento, essa não adesão? É justamente o movimento anti-vacinação, que é formado por pessoas que se dedicam a transmitir dados falsos sobre os imunizantes, entre elas até profissionais da saúde, que se recusam a aceitar a ciência de qualidade e se negam a levar os filhos a serem protegidos. É um fenômeno mundial e que está por trás, inclusive, do crescimento do número de casos de sarampo observado na Europa em 2017. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o total de infectados no continente cresceu 300%, atingindo mais de 21 mil pessoas, com 35 mortes. E, portanto, segundo a própria organização, a hesitação de vacinar, a relutância ou a recusa, apesar da disponibilidade da vacina, é uma conquista nossa, né? Ameaça reverter o processo feito de combate às doenças evitáveis por imunização. É uma das formas mais custo-efetivas para evitar doenças. Atualmente, prevê cerca de 2 a 3 milhões de mortes por ano. Outras 1 milhão de mortes poderiam ser evitadas se a cobertura global de vacinação tivesse maior alcance. E aí onde nós chegamos a um ponto sério da reflexão. Por exemplo, em década de 90, em que nós pensamos assim, o nível de alfabetismo, o nível de letramento digital das pessoas era muito menor, houve uma adesão total às campanhas de vacinação.
né? Conseguimos erradicar algumas doenças. Agora que evoluímos, acreditamos ter evoluído em termos de alfabetização, letramento digital, não há essa adesão total. Então, não sei a que ponto nós chegamos. E aí, a força desse discurso é resultado de uma mescla de configurações que dão uma modernidade fragmentada, marcada por discursos móveis e cambaleantes. Eu coloquei essa referência ali porque o meu trabalho, ao final da especialização, foi publicado, com apoio da Fiocruz, todo incentivo, e aí eu trago essa discussão. Nesse cenário frutífero, escorregadio para a circulação de informações, torna-se fácil a proliferação de fake news, que, como pragas ou vírus letais, têm o poder de se multiplicar nas vias midiáticas e digitais. A semelhança a uma espécie de serpente venenosa e poderosa na floresta, na busca de suas caças, que é o que ocorre, né? Ela quer alcançar alguém. A presa fácil dessa perseguição massiva são os internautas mais desavisados, aqueles que não contêm um filtro coletor e seletivo para diferir informação de conhecimento. Porque, na verdade, nós vivemos um contexto de muita informação, mas como isso realmente é conhecimento e contribui para a nossa formação. E aí o problema foi esse discurso que comecei a observar numa escola de ensino médio onde trabalho. Além de ser professor da universidade, sou professor de uma escola de ensino médio. Discurso como: vacina mata, vacina causa autismo, vacina deixa as meninas grávidas, vacina é uma cilada, vacina foi feita para deixar a pessoa ainda mais doente, vacinas foram criadas para provocar a morte de pessoas idosas, que só representam uma despesa para o governo. Então, meu objetivo nesse estudo é discutir o impacto das fake news em campanhas de vacinação proposta pelo Ministério da Saúde, com foco no papel interventivo a ser assumido pela escola. O problema desencadeador especificamente foi que professores de uma escola, eu sou professor de leitura e tradução de texto, e a equipe de professores da escola começamos a perceber que os nossos alunos estavam fazendo circular essas mensagens, estavam comprando, aderindo a esse discurso de que as vacinas realmente matam, de que as vacinas colocam em risco a vida das pessoas. E aí, vivendo nesse contexto e pela oportunidade que a especialização da Fiocruz me colocava, eu resolvi desenvolver esse projeto, estou tentando apressar aqui um pouco, né? Um projeto que assumiu uma visão multidisciplinar e intersetorial de pesquisa, porque eu caminhei lá no campo da saúde, no campo da educação, uma pesquisa qualitativa de orientação sociohistórica, por meio dos procedimentos técnicos da pesquisa-ação, porque nós desenvolvemos uma pesquisa em que identificamos um problema e, a partir do levantamento de dados, buscamos intervir sobre esse problema. O cenário, então, da pesquisa foi um centro de ensino de tempo integral, localizado no bairro Promorazo, na sul de Teresina, que ele atende a 304 alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. O público-alvo dessa proposta foram alunos, que eu defini como grupo primário, e familiares, grupo secundário. O instrumento de coleta de dados foi a observação, participante, entrevistas e questionário. Como é que isso foi feito? Com os alunos, nós aplicamos questionário em sala de aula mesmo, e houve toda uma discussão que mobilizou os professores de história, de geografia, de ciências, de biologia, para tratar sobre a questão das fake news, situar isso dentro de um contexto. E aí fizemos perguntas como, por exemplo, se eles tinham acesso à internet, de que forma eles tinham acesso, se eles checavam as informações que eles viam, e no tocante especificamente as vacinas. E, por exemplo, se a família orientava como proceder diante de alguma situação. E para os pais, né, foi como é da rede estadual de ensino, então a rede estadual de ensino tem um sistema de controle de dados dos alunos que os pais têm acesso. Então, esse formulário, esse questionário foi enviado nessa plataforma. E é claro que, infelizmente, nós não tivemos uma adesão tão grande de pais respondendo e dando um feedback, mas eles nos trouxeram alguns dados a esse respeito. E o que esses dados, a partir dessa análise, dessas entrevistas em que nós realizamos com os alunos em sala de aula, a partir da análise dos questionários respondidos online pelos pais, é que os resultados apontam que mais de 80% dos sujeitos envolvidos, alunos e familiares, já pelo menos ouviram ou em algum momento tomaram alguma decisão a partir de informações advindas do mundo da internet e que não buscam comprovar a informação que recebem. Eles tomam uma decisão, mas eles não vão atrás se realmente, de fato, aquilo acontece. Especificamente, 70% dos sujeitos assumiram ter escutado notícias que depunham contra a tomada de vacina, e 30% do grupo secundário, que aí são as famílias, e aí estão os pais e os avós desses alunos, geralmente idosos, assumiram não tomar a vacina. A principal razão, acreditaram ser um projeto do governo para matar
as pessoas idosas, né? Terminou? Nos slides seguintes, nós temos justamente, eu falaria um pouco sobre o que foi feito diante desse resultado, mas na minha fala eu dou continuidade, porque o que os alunos, nós fizemos diante desses dados, enquanto escola, para poder intervir diante da situação. Obrigado.